Como a Maria, a Cris falou, ia dizer Maria Cristina, mas ia ficar muito distante. A Cris falou, eu sou engenheira civil, né? Eu sou o sotaque é de Alagoas, né? Fiz a minha graduação lá. Vim a Brasília fazer um mestrado, acabei ficando, né? Aqui o pessoal respira concurso público, passei no concurso, sou engenheira dos Correios. E ultimamente eu estou cedida à Ana, né? Faz 1 ano e meio que eu estou dentro da coordenação de drenagem urbana, aqui da Agência Nacional de Água e de Saneamento Básico. Então, eu estou trabalhando finalmente com drenagem urbana, que eu não fazia isso há 8 anos, né? E buscava sempre na pesquisa, né, na academia, satisfazer essa área que para mim era tão importante, né, que era a drenagem. Esse trabalho, né, como é que a gente baseia ele? Como é que a gente desenvolveu, né? E por que a gente desenvolveu o trabalho da poluição difusa aqui em Brasília? Basicamente, Brasília tem uma característica, né, um pouco diferente da realidade brasileira, quando mais de 95% dos domicílios aqui tem abastecimento público de água e 99% dos domicílios tem tratamento, coleta e tratamento de esgoto. Então, resumidamente, a gente pode dizer que a poluição pontual ela está um pouco controlada, né? E mesmo assim, a qualidade do Lago Paranoá, que é um ambiente lêntico, né, não melhorava, né, mesmo com essas melhorias aqui, o nosso sistema de tratamento de esgoto é sistema terciário, ele retira nutrientes. E, eventualmente, a gente via a floração de algas, né, no lago. Então, a gente começou a perceber que o escoamento superficial tinha uma parcela grande de contribuição dessa poluição e que ele precisava ser quantificado, estudado, né. Brasília, apesar de ter o plano piloto, né, de ser uma cidade planejada, né, década de 60, né, plano urbanístico de Lúcio Costa, teve muitas invasões ao longo do tempo. E locais que inicialmente eram chácaras, que foram parceladas e transformadas em condomínios, né, em habitações urbanas, que é o que mostra nessa primeira foto. Quando basicamente você não vê uma árvore, né, você não vê um lugar de infiltração. E mesmo nos locais planejados, que é essa segunda foto, a gente vê muitos pontos de alagamento. Isso porque a população prevista era uma determinada quantidade, aumentou, mas o sistema de rede continuou o mesmo. Então, ele apresenta sobrecargas, né? E então a gente desenvolveu nesses últimos 10 anos, né, esse grupo de pesquisa que tem, mais um pouco, mas de área urbana, uns 12 anos, começamos a monitorar tanto a parte quantitativa quanto a parte qualitativa de água, né. Usamos também a modelagem hidráulica, hidrológica, a gente usa bastante o SWMM aqui, o SWIM, para entender a dinâmica da superfície. E um grande boom interessante é que em 2017 a gente teve uma grande crise hídrica, a gente passou por uma estiagem muito prolongada, e o Lago Paranoá, que é o dessa foto, que está abaixo de uma intensa mancha urbana, começou a ser utilizado para abastecimento. Então, como é que a gente garante, né, à população que a água que está dentro do lago é de uma boa qualidade e que está sem contaminantes? Só estudando com os poluentes que entram dentro desse corpo hídrico, né? Então, o principal objetivo desse trabalho foi avaliar se, por exemplo, aqui, né, no Brasil, isso é bem comum, países em desenvolvimento principalmente, o recurso é muito limitado para pesquisa. Então a gente começou a criar a hipótese que se eu monitorasse o exutório de cada bacia urbana, eu consigo identificar como é a dinâmica da superfície dessa bacia? Isso porque eu não consigo gerar vários pontos ao longo da bacia. Então eu vou lá no final, porque eu pego tudo que estava na bacia, e será que eu consigo representar isso bem? Será que isso é representativo? Então essa é a grande hipótese do meu trabalho. Então, baseado nisso, a gente estudou 3 bacias aqui no Distrito Federal e avaliamos todo tipo de modelagem possível com os dados, né, desde CME, que CME é a concentração média do evento, que é um parâmetro muito interessante de comparação. Flush, que é a primeira carga de lavagem, se aquele primeiro volume de água realmente é o mais poluído. Por quê? Porque se eu reter ele, eu vou ter uma qualidade melhor do demais escoamento. Hidrogramas, polutogramas, né, fizemos todo esse estudo de como é que comporta um poluente ao longo de uma onda de cheia, e
se ele também tem correlação, uma coisa que a gente tentou ver se, uso e ocupação incentiva nessa qualidade da água. Então, por exemplo, se, dependendo da intensidade da chuva, dependendo da localização da chuva, essa qualidade alterava desse escoamento superficial. Além disso, a gente utilizou o SWMM, que eu particularmente gosto muito, defendo bastante, todo mundo faz: "Ah, o SWMM tem limitações", e eu brinco que eu acho que a gente ainda não sabe utilizar ele direito, né, porque precisa de muitos dados, muita informação, mas eu acho que ele é uma ferramenta bem fantástica para a gente conseguir avaliar, e principalmente cenários de leads, né, de técnicas compensatórias para escolher a melhor. Eu acho que é bem interessante. E por último, eu utilizei até um método que eu vi do colega de vocês, né, Cris, aqui da USP, que é o Nogueira, o Fábio, né, que ele utilizou essa carga unitária para previsão de polutogramas. Então eu tentei seguir mais ou menos a metodologia que ele fez, dei umas mudadas, umas alteradas, né, surgiu umas ideias, a gente foi mexendo, mas para ver se funcionava a previsão. Porque, sendo bem sincera, assim, chuva vazão a gente consegue prever muito bem, consegue eu brinco que a gente tem hidrogramas simulados com 99% de acerto, mas qualidade da água ainda é um grande gargalo para a gente, né. Tudo que envolve essa questão dos elementos químicos, né, de processos químicos, ainda é bem complicado de avaliar. Aqui tem uma breve referência que eu acho que a gente tem com total conhecimento, mas vou dar aquela pincelada que a gente utiliza o sistema drenagem separador absoluto, porém o que é que a gente vê basicamente? Ligações clandestinas de esgoto, né. Então, tanto no drenagem tem o esgoto, quanto no de esgoto tem água pluvial. E a gente precisa separar para poder os 2 sistemas funcionarem bem, né. E com isso, medir essa poluição difusa com mais certeza. Outra questão é, antigamente a gente usava sistemas de o quê? Tirar água daqui, né, tirar a água o mais rápido possível de perto de você. Isso só ocasiona problemas a quem está jusante. Então hoje a gente percebe que essa ideia ela não funciona, esse já não é o sistema mais resiliente. O mundo inteiro já sabe disso, então aqui no Brasil não vamos continuar com essa ideia de só construir redes. A gente precisa amortecer e infiltrar a água da chuva, né. E outra coisa que influencia muito, que eu já tinha comentado que o esgoto influencia muito na drenagem, e resíduos sólidos interfere tanto quanto, né. O sistema ele é muito demandado quando, numa chuva ele carrega desde de um lixo que está na sua porta e você colocou em cima da calçada, como a má educação das pessoas em jogarem as coisas na rua, achando que não tem problema e que isso ocasiona uma deficiência do sistema, causa muito mais alagamentos e prejudica a qualidade do corpo receptor como um todo, né. Então baseado nisso, né, a gente não, vamos estudar a poluição difusa, né. Então a gente mas para que a gente está estudando? Ah, porque a urbanização vem aumentando, está alterando a qualidade da água. Beleza. Só que você vai estudar, você assusta um pouco quando você vai estudar poluição difusa, todo mundo faz: "Ah, é um sistema muito difícil de medir, é bem complexo", né, depende da aleatoriedade da chuva, varia de acordo com cada uso e ocupação. Tem variáveis muito difíceis de controlar, então realmente é uma coisa bem complexa. E ele se baseia basicamente em 2 processos, tanto a acumulação, então, por exemplo, naquele período de estiagem, não choveu, então está ali a seca, os poluentes se depositaram em cima da superfície, e a cada dia mais sem chuva ele vai se depositando, seja da atmosfera, seja do uso e ocupação, falta de limpeza pública também. Vem a chuva, carrega esse sedimento, leva para o sistema de drenagem, que vai bater no corpo hídrico receptor, né, então, é basicamente aí a gente consegue, né, simplificar em 2 processos, acumular e lavar, né. No Lago Paranoá, os principais impactos que ele causa é a eutrofização, com essa lavagem de nutrientes, e o assoreamento, que é o acúmulo de sedimentos, né. Tem muitos sedimentos, e os sedimentos estão aderidos a diversos outros poluentes. A gente não entrou nesse nível de detalhe, não deu para aprofundar muito, mas a gente percebeu a quantidade de sedimentos que é lavado pela superfície é muito alta, né. Então, basicamente a estratégia que a gente utilizou foi, a gente precisa conhecer essas cargas de poluentes, né, quanto anualmente é lançado no Lago Paranoá,
pelas bacias estudadas, né, tonelada ano. Para isso eu preciso monitorar. Então eu tinha estratégias de amostragem que a gente compõe, que isso também é bem complicado. Adoro esse grupo da USP que faz monitoramento, quando eu falo das dificuldades eles me entendem, né, porque, eh o que a gente percebeu que não adiantava, medir na cheia e na seca, e sim durante a passagem da onda de cheia. Ela muda muito a questão da quantidade, da concentração do poluente. Então eu precisava determinar a onda de cheia. Para isso eu preciso determinar a vazão, preciso determinar nível, preciso determinar a chuva, preciso coletar água e analisar no laboratório. Né, isso é que é de acordo com o meu orientador, isso aqui é uma tese de doutorado, né, a gente faz desde da instalação do equipamento lá, de medição de nível até a análise no laboratório, né. E com isso a gente consegue determinar a concentração e a vazão, com essa informação a gente tem as cargas, né. Utilizamos os modelos para tentar prever e tentar que uma próxima pessoa ou até para um gestor, não precise ir lá no rio monitorar carga por carga, né. Ele já tem uma noção de quanto é o valor de cada um. Então, basicamente aqui, a gente também enfatiza que tudo isso é para embasar o uso da drenagem urbana sustentável. Ver a bacia como um todo, fazer aquela inserção urbanística, a gente não quer só aquela bacia de detenção, aquele buracão, o piscinão lá de São Paulo, a gente quer integrá-lo à sociedade, deixá-lo melhor, deixar a cidade mais resiliente e mais adequada às condições de chuva que ela está habituada. E por último, a gente, vê esse comportamento, e a ideia é utilizar a carga unitária, que basicamente é a massa acumulada com a lavagem, aqueles 2 processos que eu falei, e tentar definir, né, qual a configuração de monitoramento que demande menos esforço e que gere mais informação. Esse é o principal gargalo, sonho de qualquer, hidrólogo talvez, não só na parte de hidrologia não, mas de monitoramento em geral. Quanto mais informação você gerar com menos gasto, seja ele financeiro, pessoal, né, ou outros mais. Então essa era a ideia da tese. Aqui em Brasília tem um negócio interessante que eu preciso falar com vocês. Brasília, ela tem uma agência reguladora que regula a drenagem urbana, que é a DASA. E em 2011 ela estabelece essa resolução, que ela diz o quê? Todo loteamento só pode gerar de escoamento 22,4 litros por segundo por hectare. Isso foi um avanço muito grande, né, porque ele limitou o que você gera para a rede. E com isso a gente consegue controlar um pouco mais. Então esse foi um avanço. Depois disso Brasília desenvolveu uma série de bacias, que são até bem eficientes, mas poderiam estar melhor aplicadas. E a gente vai ver o uso delas mais adiante. Então basicamente esse foi a minha metodologia. A gente, o foco é muito voltado ao monitoramento. Então a gente dedicou, né, se não fosse a pandemia, né, dedicou bastante tempo ao monitoramento de campo, e com os dados a gente consegue desenvolver correlações, né, análise de componentes principais, e utilizar o modelo para ver quais as melhores estratégias de adoção para tentar evitar esse tipo de poluição. Então basicamente essa é a área de estudo. Para quem não conhece, Brasília, o DF, né, esse é o Lago Paranoá, de azul. Aqui em verde é o plano piloto, e essa área em azul a gente chama de Riacho Fundo, que é uma das áreas de estudo que a gente fez. Basicamente a gente tem uma aqui no plano piloto e a outra aqui as outras 2 são aqui no Riacho Fundo. É uma área de cerrado. Aqui Brasília tem uma característica bem interessante de precipitações, que elas são muito bem definidas, é seca e cheia, e chuva, né, pode ser. Então a gente tem períodos muito secos, que vai de abril a setembro, e períodos chuvosos de outubro a março, com a média anual de 1.500 milímetros, tá. E, como eu falei, a gente tem uma área de ocupação irregular muito grande, né, que as pessoas vão ocupando sem qualquer uso, por exemplo, não tem até nem infraestrutura, não tem drenagem, não tem esgoto, não tem, eh, eu lembro que, eles não podem a população revoltada, né, fazendo manifestação, que não tem água, e a concessionária disse: "É uma área irregular, a gente não entra", né, é bem claro essa questão, enquanto não há essa regularização.
Basicamente, a gente dividiu em 3 as nossas áreas de estudo, essa em amarelo, que é o VP, é o Vicente Pires, uma área bem famosa aqui, que é bem crítica. O Riacho Fundo 1, que é um núcleo urbano bem pequenininho, que dá para ser bem controlado. E o Centro Olímpico, que é dentro da universidade, passa por dentro da Universidade de Brasília, que é esse em verde, e que tem, dentro do plano piloto, uma área planejada, só que aqui a gente sabe que tem lançamento de esgoto clandestino. Já identificamos essa questão, tá? Comparando elas, em termos de uso e ocupação, não é tão diferente, mas as áreas são bem diferentes, né, declividades também. Então, e uso e ocupação é bem interessante do VP, porque era uma área só de chácara que foi parcelado, e hoje está bem ocupado. A gente tem imagens melhores que eu mostro para vocês. Então, o nosso monitoramento, ele baseou nessas 4 principais etapas: pluviometria, espalhamos pluviômetros ao longo de toda a bacia. Nível, todos os exutórios a gente instalou um medidor de nível, tentava medir vazão. Medir vazão e drenagem urbana é loucura, né, quem não teve essa oportunidade um dia, acho que é bem interessante conhecer, principalmente quem é de rios, porque todo mundo fazia: "Não, como é que você não consegue medir, né? Vamos lá comigo". E quando eu ia, todo mundo fazia: "É, não vai dar para medir", porque velocidades muito altas. E normalmente os equipamentos, por exemplo, aqueles molinetes, micromolinetes, medem 2 metros cúbicos, 2 metros por segundo, em termos de velocidade, e a gente já estimou lá que, por exemplo, passava 10 metros por segundo de velocidade dentro da nossa área de estudo, né, dentro da nossa galeria. Por quê? Porque acumula toda a região, então vem aquela onda de cheia bem grande. Tem uma cena bem interessante, vai passar aqui. Numa dessas galerias, a gente tá aqui tranquilo, aqui tem um uma pontezinha, né, é dentro de uma da Caesb, que é a concessionária dentro da estação de esgoto, bem controlado, segurança pra gente. E a gente lá, chovendo em algum lugar, e a gente escutando barulho. E a água vindo, assim, parece que ela vai destruindo todas as árvores, é um barulho muito grande. E uma vez perguntaram se a gente trabalha muito dentro da galeria, fazendo manutenção. E: "Ai, não é perigoso?" Aí todo mundo diz: "Não, você escuta bem quando chega a onda. Você tem poucos segundos, mas você escuta, porque é muito forte", né. Então aqui no Riacho Fundo a gente instala é bem esse essas fotos são bem conhecidas do nosso grupo de pesquisa. A gente instalou pluviômetros, né, são 3, uma área de 2 km², a gente instalou 3 pluviógrafos, um medidor de nível, aqui é o nosso coletor, e fazemos medições de vazão, né. Aqui é no Vicente Pires, que já é o rio, que por ser um rio urbano, também o problema de cheia é muito grande, o nível sobe e desce muito rápido, às vezes a gente nem percebe, né, chega a ser até ser perigoso. E muito largo também, né, sai da planície, sai da calha e vai para a planície, então a medição de vazão é bem complicada. As amostras a gente pegou oi? Todas para o labo do la levou para o laboratório. Aqui, por exemplo, essa é do rio, do Vicente Pires, né. Olha a quantidade de sedimentos que tem aqui. E essa é do Riacho Fundo, que é uma galeria já. Então, assim, uma água bem mais clara, né, só o fundo tem um pouco de sedimentos. E aqui quando a gente filtrava, né, porque os filtros e os cadinhos, né, a membrana quase cheia, demorava muito para filtrar, porque era muito sedimento, né. Para essa análise de qualidade, a gente fez todas as metodologias baseadas no Standard Métodos e medimos sólidos, tanto suspensos quanto totais, e falta qual? E os dissolvidos. Matéria orgânica na forma de DQO, no nitrogênio em forma de amônia, nitrito e nitrato, fósforo total e reativo, e de físico, turbidez e condutividade, tá. Então a gente passava a onda, né, o nosso coletor, não posso reclamar disso, funcionou muito bem, né, pega durante a onda de cheia, vou no outro dia, coleto as amostras, levo para o laboratório, faço toda a parte de acondicionamento. Alguns eu faço já na hora, algumas medidas, principalmente os físicos, outros eu congelo e faço depois, porque demanda um tempo bem interessante, muito. Aqui a gente precisa muito de ajuda, né, eu realmente estou aqui apresentando, mas temos uma equipe de quase 50 pessoas que um dia me ajudou em algum momento, desde o campo ou do laboratório, tá. Na modelagem, a gente usa o SWMM e a gente usa no formato do PC Swim. Não sei se vocês já ouviram falar.
O SWMM é da EPA, gratuito, está lá disponível, todo mundo usa bastante. O PC Swim é pago e é de uma empresa canadense, a Keywater. Só que ela fornece a licença para quem é da área acadêmica, então todos nós aqui provavelmente podemos pedir. E ele está associado a um geoprocessamento, ao SIG, então para a gente facilita bastante. Às vezes eu nem preciso do mapa, porque ele mesmo já, pelas coordenadas, já acha o local, já desenha, então facilita bastante o uso. Eu recomendo bastante o uso do PC Swim, para quem mexe com o SWMM hoje. "Ah, Elisa, mas eu não quero usar um software pago". Mas, a licença é dada, você pode renovar quantas vezes você quiser. Eles têm uma gama de trabalhos muito grande, e eu fiquei bem aliviada por usar o PC Swing quando eu vou para congressos fora. Eh, Todo mundo usa também. Eu brinquei até com um colega hoje que quem não usa o PC Swing usa o Mic, né, que é mais europeu, o PC Swing é mais americano, né, norte-americano. E realmente a facilidade que ele permite é muito grande. Outra coisa que eu gosto muito dele, ele hoje permite a modelagem 2D, ele tem calibração, tem calibradores inclusos, e ele tem um help, né, uma ajuda, né, ele tem muitos fóruns também, que eu acho isso me ajudou bastante, mas ele tem um help com vários exercícios que você vai treinando. Então, por exemplo, vou fazer uma simulação de qualidade, eu fazia o exercício inteiro, que ele sugeria, e depois ia fazer dentro da minha bacia. Então ele tem essa base, né, para o aprendizado da pessoa muito grande, e isso facilitava bastante. E hoje a gente tem uma relação muito boa com eles, muita gente aqui de Brasília usa eles pela nossa experiência e pela facilidade com que ele dá. Porque o Swing tem uma coisa muito chata, a entrada do dados dele é muito chata, porque ele é .inp, né, então ninguém usa essa extensão. E o PC Swing ele já lê DWG, né, já lê o shape, então facilita bastante essa movimentação dos dados. E eu usei ele só naquela drenagenzinha do Riacho Fundo, aquele pequeno trecho, aqui vocês estão vendo ele já no PC Swing. Fiz a calibração automática, tinha dados, né, aqui no exutório, aqueles dados de chuva espalhado, e fiz alguns testes com ele baseado depois que eu calibrei, fiz uns testes com ele baseado na chuva de 10 anos, que é a chuva que o termo de referência daqui de Brasília exige que o sistema aplique-se, né, se aplica. Então, eu consegui, depois do modelo calibrado, eu consegui fazer algumas brincadeiras com ele para melhorar, inclusive a colocação de bacias. Uma das coisas que eu sempre quis fazer era dimensionar bacias para ver se ela realmente seria de grande efeito para a região, principalmente de amortecimento de vazão. Com os dados de qualidade, a gente construiu diversas ferramentas, hidrogramas, né, etogramas, tanto na seca quanto na cheia. Também fizemos a distribuição espacial. Aquela região aqui, que é 2 quilômetros quadrados, chovia nessa região e não chovia aqui. Tinha coisas muito evidentes que a gente conseguia ver. Então é interessante fazer essa comparação. De qualidade da água, a gente já foi para a literatura internacional e ver o que é que eles propõem. Então vai desde polutogramas, CMS, First Flush, e fizemos todas as correlações possíveis e imagináveis que eu vi na literatura ou que a gente testou, teve a ideia, a gente tentou testar para ver como é que saía. Da carga unitária, né, como eu disse, ela é baseada numa massa inicial e no volume escoado. Então, a gente pega esses coeficientes e calibra por evento, faz a análise deles, né, ficou até bem legal. E a ideia é tentar fazer essa previsão, que aí já não ficou tão boa, né. Então a gente acha que precisa realmente aprimorar esses modelos para que essas simulações nos dê resultados mais interessantes. Quan No Riacho Fundo, olha a área de influência de cada pluviógrafo, né, então o amarelo vinha para essa região, o verde e o vermelho. A gente até observou que tinha problemas nos dados do vermelho, mas mesmo assim era melhor colocar eles do que não colocar. E foi como eu comentei, às vezes chovia no vermelho, não chovia no amarelo e no verde, né, uma área tão pequena a gente consegue enxergar, e no área urbana isso é bem comum, né. Medimos a vazão, outra coisa bem complicada, aqui eu vou estar sem os vídeos da vazão, mas lá era muito forte, tinha um ressalto muito grande, porque era abaixo de degraus, e tinha uma curva logo em seguida. E muita gente me pergunta: "Mas por que você coloca o medidor aí?" Porque era o único lugar que ninguém ia roubar, né, a gente não escolhe o melhor lugar de medir, a gente escolhe o lugar que nos dê segurança, que no outro dia a gente vai lá e o equipamento vai estar lá inteiro.
E infelizmente era o lugar que realmente nos deu essa questão. Mas a gente conseguiu evoluir, só que o que é que eu acho? Essa curva ainda pode ser bem melhorada. A gente não conseguiu medir em em alturas maiores, né. A gente testou tanto equipamento, que quando a gente chegou no equipamento que bom, já estava na época mais ou menos em março, não teve mais evento, né, tem essa questão também. E então tinha que esperar o outro ano, não, né, não dá para esperar outro ano, a gente faz com o que tem. Mas ela precisava ser melhorada. Hoje eu recomendo bastante, e qualquer pessoa que for medir vazão numa galeria, se quiser conversar comigo, a gente conversa, porque de experiências do que dá errado a gente tem muitas. O ideal é que seja medido por aqueles medidores de vazão que não têm contato, aqueles radares que você coloca embaixo de uma ponte, esse é o medidor ideal. Não adianta você fazer com M9, não adianta você fazer com molinete, não adianta você fazer com SL, side looking, e uma coisa mais ou menos boa, que deu bom pra gente, foi velocimetria. Então aquela quando você pega a câmera, faz aqueles estudos, bota no software adequado para ele medir a velocidade, deu até bem bom. E esses radares de por baixo da ponte, né. Eu até consegui aqui vou tentar conseguir um aqui na Ana para tentar testar ele, assim, acabei o doutorado, mas ainda tem aquele sentimento, assim: "Ai, será que dá certo?", porque realmente os outros não deu. E a grande questão era a limitação da velocidade, por exemplo, o M9 ele não tem limitação, mas se você colocar a prancha, não sei se você conhece o M9, uma prancha dentro de uma galeria, você perde o equipamento em 2 segundos, porque ou a água vai levar ou você vai requebrar ele todo, porque é muito forte, né, o revolvimento dos ressaltos da velocidade é muito alto. E esse daqui foi o modelo que eu consegui fazer no SWMM. Até eu recebo muitas críticas, ninguém não, a minha banca não falou disso na defesa, mas eu sei que eles sentem um pouquinho, que não precisava, Elisa, você fazer o SWMM, mas eu trabalhei tanto nesse programa durante 5 anos do doutorado, que não tinha como eu não colocá-lo. Apesar de que eu acho a minha parte da qualidade do meu trabalho bem mais importante, bem mais de contribuição, né. Mas não tinha como, porque a pessoa mexe 5 anos nesse programa, eu adoro ele, né, como vocês já viram, não tem como não colocar. E olha a evolução que a gente consegue, a gente sai de um modelo, olha o azul e o vermelho, que é um modelo que é o simulado, e depois de calibrado, olha como eles ficam lindos e maravilhosos, está quase representando inteiro. Ele não fica melhor, que eu já disse, porque a minha curva-chave estava ruim, então eu brinco que às vezes o meu modelo ele está mais real do que os meus dados monitorados. E todo mundo me acha um pouco ousada quando eu falo isso, mas eu falo, porque, a gente está lá no campo, então a gente viu quando vem um pico de água, né, vem aquela onda gigante, e sobe aquele nível na régua, né, só que o linígrafo não deu tempo ele mexer, porque é tão rápido que ele não consegue nem fazer a variação. Mas a gente viu, então eu acho que às vezes o modelo está até melhor adaptado do que a curva. Aqui eu acho também, por exemplo, não, a gente usou um linígrafo de boia, eu usaria um de pressão hoje. Então tem umas diferenças, assim, que uns aprendizados que é interessante nessa ne nessa etapa, né, nesse caminhar. Então, por exemplo, é esse aqui que eu falo, o modelo é como ele está aqui, no batendo quase 13 metros cúbicos por segundo, e o meu dado monitorado ainda está no 5. Esse daqui é quando eu digo que eu acho que eu confio mais no modelo do que no meu dado, porque é mais difícil medir essa questão do dado, ele entender essa passagem da onda, do que esse modelo. Então aqui se fosse jogar, né, se fosse eu brinco muito com o meu orientador, a gente, aposta muito, se fosse apostar, eu apostava no vermelho, tá. E uma coisa bem interessante desse trabalho, todo mundo aqui trabalha praticamente com SCS, gera escoamento, não tem dados para usar horta, não tem dados para usar Greenempty, vai usar escoamento com SCS. E pega aquela tabelinha, né, lá do TUT, olha lá quanto é, urbano, tal, solo exposto, grão. E o que é que a gente percebeu? Que o CN é o parâmetro mais importante nessa simulação, e que ele precisa ser alterado. Mas muita gente bate no pé: "Elisa, é um dado de entrada, você não pode alterar", e eu não concordo, porque, né, a história do CN, né, é um parâmetro desenvolvido nos Estados Unidos, foi adaptado aqui no Brasil, e o TUT quando pega isso se refere ao Rio Grande do Sul, né, não se refere ao Cerrado brasiliense. Então a gente precisa adaptar, não tem jeito. E toda vez que a gente, adapta o CN, o modelo funciona super bem,
tá. E o que é que eu digo funcionar super bem? Eu simulo outros eventos, comparo e ele dá muito próximo ao real. Então, de aprendizado que eu digo, né, para quem for usar o SWMM e tiver dados, calibrem o CN. O que é que acontece muitas vezes? Ele é superestimado. A gente bota aqui uma via 98, né, ou seja, né, quase 100, completamente permeabilizado. E ela tem a superfície tem entradas, né, tem embolsões, né, aquele asfalto meio esfarelado que armazena um pouco. Então, ele é muito superestimado. Então esse 62% normalmente foi reduzido. A gente, quando pega aquelas tabelas da literatura, ele está um pouco superestimado, tá. E o que mais que eu penso? Outra coisa assim, não usem só uma função objetivo, a gente tem mania de usar R² e o Nash, né, por exemplo. E o Nash em muitos casos não ficou bom no meu, por causa exatamente desse pico, né, elevado. Mas outros ficaram bons, o ISE, o LSE, o RMS, então diversifiquem, tá. O PCSwim ele já dá todos esses parâmetros, então para mim facilitou, mas não é bom se basear só em um, tá, esse é outro minha grande aprendizado. Depois eu vim para cá, vi como é que estava a minha rede no evento de uma chuva de 10 anos, e vim aqui em alguns momentos, ó, ele dava um overflow. Então, ele não atende diretamente à legislação. Porém, essa rede foi construída antes dessa legislação, então a gente dá um desconto. Não é uma região que alaga muito, tá, ela é super bem servida de rede de drenagem, a gente não é comum alagamento, só alguns pontos específicos e nada que uma chuva muito forte e depois de algum tempo ela resolva. Mas essa vazão que é interessante aqui, ó, que é 26,92 metros cúbicos por segundo. É isso que libera aqui no exutório. E lembra que eu falei que a resolução de Brasília é 24,4 litros por segundo por hectare? Isso vai dar 5,6. Então aqui está muito acima, né. É isso quando a gente vai na capacidade de suporte de um rio, eu jogando 26, que é o que acontece hoje, você acaba com a margem do rio, porque a erosão é muito grande, né. Então a gente precisa proteger o rio disso. Então aqui eu criei bacias, criei piscinões, pessoal, desculpem os arquitetos do grupo, mas eu não tenho essa criatividade. Fiz meio que piscinões, mas a ideia era mais para ver essa questão do dimensionamento, tá. Então aqui a gente dimensionou um reservatório de qualidade e um reservatório de qualidade. Resumidamente, eles amortecem muito bem a evasão, acho não, certeza que talvez aí em São Paulo esse abatimento é muito grande, aqui a gente acompanha algumas bacias, ela para amortecimento de vazão elas são bem eficientes, mas o que é que a gente percebeu? Que eles têm uma formulação, a resolução tem, e a gente pode fazer por modelagem, que é utilizando aqui o PCSwim, por exemplo. E a gente consegue, eh, baratear, vamos dizer assim, em 25% uma obra dessa, a gente consegue reduzir o tamanho, otimizar esses tamanhos. Isso é muita coisa, 25% de custos é muita coisa, porque essas bacias são caras, né, é escavação, é concreto, né, gabião, então são muito caras. Então é interessante que a modelagem seja aplicada no dimensionamento dessas estruturas, tá. Esse é um grande, reconhecimento do trabalho. Outro que eu gosto muito de colocar, aqui eu coloco uma solução end of pipe, né, lá no final, né, depois eu acho que é a solução mais confortável, não precisa pensar muito, e fácil implementação. Quando na verdade a gente deveria desenvolver ao longo da bacia, a gente deveria colocar pequenos reservatórios, tem muita área verde nesse local, então a gente poderia fazer várias valas de infiltração, biorretenções, né, eh o telhado verde aqui em Brasília é bem complicado, as pessoas ainda não adaptam, porque tem esse período de seca, então para deixar ele na seca é bem difícil. Mas valas, trincheiras também, dava para ser utilizado. Então a gente, fortalece, né, ratifica que é preciso pensar em outras soluções além dessas bacias, tá. Quando a gente foi para a qualidade, é aqui que eu gosto muito desse vídeo. Aí, lembra que eu falei: "Será que a gente só monitorando naquele finalzinho, a gente consegue ver o que está acontecendo na bacia?".
e normalmente o resultado já dando spoiler, sim, a gente consegue. Porque olha, eu monitorei o Vicente Pires, né, que é aquela área maior, e a quantidade de sedimentos ali era absurda, absurda. A gente ia na literatura e não achava nada, né, literatura brasileira já tinha poucos. Ia para a internacional, não achava nada. Gente, o que é de onde tá vindo esses sedimentos todos, né? Aí a gente foi dar uma olhada na bacia, né, e era exatamente as obras que estavam fazendo para regularização da área, que era esgotamento sanitário. Então isso daqui, ó, é um vídeo, deixa eu ver, vocês estão vendo? Depois de uma chuva, uma bacia que estava em construção, carrega todo esse sedimento para o rio. O rio está aqui embaixo. Então, olha a quantidade de sedimentos que estavam sendo jogados no rio. Isso refletiu muito lá no meu ponto de monitoramento. Né? Lembra que eu falei que eu demorava horas para filtrar uma membrana? Porque era muito sedimento. Porque estavam revolvendo, exatamente naquela parte de escavação, né? Quando a gente fala do revolvimento de terra, movimentação de terra. Era exatamente essa fase que estava acontecendo para poder instalar as tubulações, né? E isso gerou muitos sedimentos para o rio. Então, uma coisa que a gente reforça é que eles estavam construindo o esgotamento sanitário para melhorar a qualidade do rio, porque eles estavam tirando o esgoto que ia para o rio, a drenagem estava direcionando para as bacias, mas durante a fase ele causou muito impacto. Então é nessa fase que a gente também precisa de medidas para reter esses sedimentos na construção. Então é bem importante ter esse monitoramento na construção. Depois que eu mostrei até isso, hoje a DASA, a gente tem uma parceria muito boa com a DASA, que é a agência daqui local. Eu mostrava as fotos, eu mandava, né, a gente tinha em grupos, e eles faziam: "Gente, a gente precisa fazer alguma coisa". Eles criaram um manual de retenção de sedimento nas obras, porque o impacto é tão grande que que eles perceberam essa necessidade, que durante a realização de obras é preciso conter esses sedimentos, tá. A gente monitorou 11 eventos, sendo 5 deles na seca e 6 deles na chuva. Eu monitorei muito mais, monitorei quase 20 eventos de chuva. Mas ou dava problema no pluviógrafo, ou dava problema no linígrafo, né, quem é do campo sabe, então eu perdi muitos, né, sobraram esses 6. Mas ele conseguiu dar esse panorama interessante sobre a área, né. Primeiro é possível ver a linha do tempo da construção da rede. A gente tinha esgotos muito altos, né, nível de DQO aqui, ó, de 550, no final do meu monitoramento já estava em 200. "Ah, Elisa, mas é muito alto". Concordo, mas era só uma pequena região que estava sendo coberta de coleta e tratamento de esgoto. A gente estima que hoje mais ou menos ainda tem 100.000 pessoas na área que ainda não tem, nem coleta nem tratamento. Então a gente consegue ver. E outra coisa, exatamente, na fase de maior construção, a gente medir coisa de quase 5 gramas por litro de sólidos totais. É muita coisa, é muita coisa. E você estraga o rio que não tem volta, né. Então é importante que ter esse controle ao longo dele. Ó, a turbidez, né, a máxima que a gente encontrou foi de 10.000 NTU, sendo a máxima na época de seca só 131. Então, olhe como o escoamento superficial influencia na qualidade da água do córrego, né. Então, realmente, a poluição difusa ali é bem crítica. Para quem não conhece, né, os polutogramas são essas bolinhas coloridas e o hidrograma está em azul. Então, a gente consegue ver mais ou menos o comportamento do poluente ao longo da onda de cheia, né. Eu tenho até um artigo só sobre isso que eu consegui separar. Eu acho que outra coisa interessante quando a gente vê no monitoramento, que é bem complicado eu pegar a amostra, levar para o laboratório e medir. E a literatura estrangeira adora isso, que eu até estou prometendo um artigo sobre isso, que são os parâmetros substitutos. Se eu chegar lá e colocar uma sonda, se ela consegue representar bem a qualidade da água. Isso é importante por causa disso, eu diminuo os custos e eu tenho um monitoramento contínuo. Então a gente verificou que turbidez e sólidos totais é muito bem relacionado, então se eu medir a turbidez, colocar um turbidímetro lá, eu vou ter uma boa correlação com o sólido suspenso. Já a questão da condutividade, ela é um bom indicador de presença ou não de esgoto. Ela não consegue fazer uma boa correlação com um determinado poluente, mas ela consegue me dizer se tem ou não essa a presença de esgoto, que isso é interessante também para minha análise. Então,
Tô começando a monitorar, Elisa, não tenho muito dinheiro, coloca um turbidímetro e coloca um condutivímetro que eu acho que você vai conseguir ter uma quantidade de dados interessantes, né. Outras aqui foi as correlações que eu fiz do CME, né, entre eles. E aquela história, né, na época de seca, amônia, nitrato, sólidos, deixa eu ver quem mais. Todo mundo, estava bem correlacionado. Isso para mim indica que a fonte é a mesma, provavelmente é esgoto clandestino. Não teve nenhum pico de lançamento, aqui a gente não tem ETS ao longo do córrego Vicente Pires. Então parece ser uma descarga contínua, sabe. Então de algumas casas, né, locais que, eles usam fossas, mas algumas fossas não funcionam direito, deve cair direto no córrego, então é uma coisa bem contínua. E na época de chuva, é interessante o seguinte, Elisa, se você só tem 2 parâmetros para controlar, você só tem, o que é que você quais são os piores que você conseguiria controlar? Então eu diria que, quer dar atenção? Dá atenção a sólido suspenso e DQO. E não foi só eu que cheguei nesses 2, né, acabou que eu, pesquisando, percebi que realmente outros também identificam isso. Poluição difusa está bem atrelado a esses 2 poluentes. A matéria orgânica, os 2, eu acho que está muito associado à erosão da margens. Lembre-se que é um rio, o córrego Vicente Pires é um rio, então está bem associado à erosão de margens, da margens, mas também vem da lavagem do escoamento superficial, tá. Então esses 2 é o que chama mais atenção. Outra coisa, assim, que eu gosto, para mim talvez a figura que eu mais gosto do meu trabalho é o First Flush, que é a primeira carga de lavagem. O que é isso? Por exemplo, se eu for colocar uma vala de infiltração, pegar a biorretenção aí do pessoal da USP e instalar, ele vai pegar um volume determinado, ele não tem condições de pegar o volume de uma chuva inteira. Se eu captar só esse pedaço desse volume, eu vou melhorar a minha qualidade? Os demais volumes que passar estão com a qualidade melhor? E sim, né, aí a gente analisa se isso acontece no Vicente Pires. E para dizer que isso acontece ou não, aqui não sei se vocês conseguem ver uma linha bem cinza, bem pontilhada, é a bissetriz, né. Então quem está acima dela é quando ocorre o first flush, eu gosto de usar essa referência. Então, ó, aqui tem vários eventos, aqui praticamente todos os poluentes deram, aqui só alguns, né, aqui quase nenhum, nem aqui. Então a gente começa a ver que tem eventos que tem first flush e tem eventos que não tem. Então, o que é que determina isso, né? No geral, a gente identificou em 77% dos volumes o flush flush, mas, a gente conseguiu perceber com a correlação que o quê? Quanto maior a chuva, maior a chuva e mais intensa, mais chance de ocorrer o flush flush. Quanto maior número de dias secos antecedentes, por exemplo, ficou 10 dias sem chover, ficou 20 dias sem chover, provavelmente no de 20 dias vai ocorrer um first flush maior. E quanto maior a vazão ou quanto maior o volume, menos chance de ocorrer. Isso é interessante porque, por exemplo, esses 2 casos, quanto maior a vazão e quanto maior o volume, são eventos extremos. Então, já querendo dizer o quê? Que no evento extremo, não existe isso de a primeira carga ser a mais poluída, ela vai estar poluída ao longo de todo o seu evento. Já os outros não, que, por exemplo, eu dimensionando uma biorretenção, uma vala de infiltração para eventos mais intensos, provavelmente eu vou pegar a parte mais poluída dentro da primeira carga de lavagem. E eu gosto muito desse resultado, porque para mim a gente quando alguém aqui for dimensionar uma uma técnica compensatória, ela tem que se concentrar nesses eventos, porque é eles que vão dar mais eficiência para a técnica, né, para o dispositivo. Então, resumidamente, eu já tinha falado, eu faço uns resumos dos resultados para não ficar muito longo, e vamos para outra parte. Ainda tem mais uma, né, e já estamos nos 40 minutos, vou ser mais rápida. Então, aqui o que é que eu fiz? Eu peguei os meus 3 eventos que eu monitorei, desculpa, as 3 bacias, que aqui a gente chama de CO, RF1 e NBVP. Tá vendo que uma vai para cá, e a outra vai para lá, e a outra fica no meio. Então, por que o núcleo Bandeirantes ficou nesse fator, nesse eixo? Porque aqui está predominando a DQO e os sólidos, que é realmente o que acontece. Então, aqui eu atribuo que aqui é onde está ocorrendo a poluição difusa.
O CO em amarelo, por que ele está se destacando no fator 2? Porque aqui está o nitrato. Aqui eu destaco o quê? O lançamento clandestino. Então, olha como eles se separam. Então, o CO, ele não tem um grande problema de poluição. O problema dele é lançamento clandestino de esgoto. O núcleo Bandeirantes, não. Já é a poluição difusa ao longo do evento chuvoso. E o Riacho Fundo, ele é aquele local que tem coleta, tem uma limpeza pública boa, eficiente, tem abastecimento público e tem uma boa cobertura de rede de drenagem. Ele não se destaca. Então, eu gosto muito desse resultado, porque para mim ele diz que o os outros somos 4 componentes, né, do saneamento básico. Se os 3 estiverem bem estruturados, a drenagem também fica boa, né, não vira um problema, um caos tão grande. Então é interessante que quando água e esgoto funciona bem com drenagem, quando o resíduo funciona bem com drenagem, tudo anda bem. Então ver aquela interface que tem entre eles, a transversalidade, né. Se eu tiver só uma drenagem eficiente, mas não tiver água e esgoto, nem resíduos, não adianta, porque vai ter esgoto na sua rede, que é o caso do CO, vai ter resíduos sólidos jogados. Então, é bem interessante essa análise de que como o saneamento básico é os 4 componentes e como eles andam juntos, tá. Aí, outra coisa que eu vi na literatura que eles dizem que é assim, o estágio de urbanização da bacia influencia na poluição difusa. E eu também constatei isso. Eu peguei uma bacia rural, que não estava nem na minha área de estudo, e comparei com essas 3. E olhe como ela fica completamente isolada de todo mundo, que é assim verde aqui, o círculo verde. Até o CO, o Núcleo Bandeirantes e o VP, desculpa, e o Riacho Fundo ficam até mais unidos, enquanto o do rural não fica. Então, realmente, a área urbana tem uma dinâmica completamente diferente da área rural, tá. Então aqui eu cito importante que tanto é essa questão da transversalidade, quanto o estágio de urbanização. Principalmente porque o VP a gente vê muito que ele está ainda em evolução, que ele está em construção, que ele está em estágio, como é que tem intermediário de urbanização. Então é interessante que eles isso seja levado em consideração. Quando a bacia está bem consolidada, a gente precisa focar nos elementos do saneamento. Quando ela está na construção, realmente a poluição difusa é um fator muito importante. E por último, eu fiz essa modelagem da qualidade da água, né, que até o Fábio não está aí, né, que até eu queria mostrar a ele, ó, que ficou melhor que o dele, o meus polutogramas, porque eu tenho muito mais dados que ele, só por causa disso. Ele tem muito pouco dado, né. E a bacia dele tem uma vantagem, a bacia dele é muito homogênea, eu acho. Mas aqui, ó, a nossa bacia era mais heterogênea, mas eu tinha muito dado. Então aqui eu pego os dados do evento e calibro, então não tem como não dar tão ruim. Então ficou muito boa, eu acho, o meu ver, quando eu simulei o polutograma da qualidade da água, calibrando tanto MO como o K, tá. Quando eu fiz as correlações, eu quis ver, assim, como é que o MO varia, como é que o K varia. E eu vi que a intensidade média e máxima de precipitação se relaciona muito, né, com eles. E tentei, a partir disso, simular, deixa eu ver aqui, simular se eu previsse um desses fatores. Quando eu uso a média, ele fica até bem bom, bem bonzinho. Agora só ficou para DQO. Sólidos, ele fica o pior de todos. Ó, aqui é o observado e aqui está o simulado. Então, ele segue muito mais o hidrograma do que a qualidade da água. Então eu vi que a média ficaria melhor, então a minha previsão não está boa, a partir do momento que a média ficou boa, a previsão não está boa. Então aqui eu sigo muito na conclusão que tem mais coisa relacionada, não é só a acumulação e o e a lavagem, sabe, tem outros fatores que acumulam. A literatura ela é muito boa com isso, assim, ela acha que, a umidade do ar muda, a temperatura muda. Não deu tempo eu testar esses outros parâmetros, mas realmente, assim, só com acumulação e lavagem ainda é difícil, tá. Então era mais ou menos isso, né, que eu tinha para apresentar. De conclusão, eu acho que isso, assim, realmente eu acho que as características de ocupação do solo refletem lá no exutório, porque, por exemplo, no Vicente Pires a gente identificou o quê? Que tinham obras acontecendo, pela quantidade de carga de sedimentos. No CO, pela quantidade de nitrato, né, e fósforo também, matéria orgânica. Tinha lançamento de esgoto clandestino. E o Riacho Fundo fica naquela posição meio que estável, né, tem os componentes de saneamento bom, então eu normalmente
a minha qualidade não é tão ruim. Eu tenho que forçar nessas regiões que são bem urbanizadas, bem consolidadas, na quantidade mesmo, naquela vazão de pico que ele lançava, que lembra que ele era 5 vezes mais que o recomendado. Então ali eu preciso amortecer essa vazão. Então aqui o meu foco é bem quantitativo. Na modelagem de qualidade da água, né, esse monitoramento sonoexutório não deu certo para previsão, tá. Então a gente sugeriria que a bacia fosse mais particionada, algo nesse sentido para tentar evoluir. E e eu sou, né, não não escondo de ninguém, realmente eu sou muito fã do SWMM, acho que ele precisa ser melhor estudado, melhor aproveitado, eh, pelos manuais dele é possível usar em bacias mistas, mas quando a gente aplica não fica bom. Quando a gente vai para um rio, o escoamento de base faz muita diferença, ele não entende direito isso, então a gente precisa estudar melhor para ver como é a aplicação dele nesses rios urbanos também, tá. E era isso, falei demais. Obrigada, estou à disposição para as perguntas.